Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Valdinha Neve e hoje eu quero falar um pouco sobre o Salmo de número 46. Tem muitas curiosidades, muita preciosidade nesse salmo que eu quero compartilhar com você. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que diz que o sol e a chuva vêm para o justo e para o injusto. Ou seja, coisas boas e coisas ruins acontecem para o justo e para o injusto. E quando a gente lê um pouco do Salmo de número 46, a gente fica encucado. Parece que só está acontecendo coisa ruim. Mas a presença de Deus é bem nítida nesses salmos. E a gente aprende que Deus ele não nos livra do problema, mas ele está conosco no problema. Então eu resolvi intitular essa mensagem como Eu Escolhi Confiar. Eu vou ler para vocês Salmos de número 46. Diz assim. Eu tô vendo uma bola aqui de luz aqui, ó. Eu não tô enxergando nada aqui agora, peraí. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição. Portanto, não temeremos as alterações da terra, mesmo que as montanhas se projetem para o meio do mar, suas águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está dentro dela, não será abalada. Deus a ajudará ao raiar do dia. Nações estão rugindo, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Vinde e vede as obras do Senhor. Ele trouxe desolações sobre a terra. Ele fez cessar as guerras até ao final da terra. Ele quebrará o arco e partirá a lança. Os carros são queimados em fogo. Sossegai-vos. Saibam que sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Ele tem 150 cânticos, ou cânticos e poemas. No hebraico, a palavra terrilim significa louvores. E isso é para falar sobre o significado de salmos. Então, o que significa salmos? Louvores. Quando a gente vai ler, hoje em dia, né, a nossa Bíblia, se a gente for ler em forma de poema, isso também fica guardado no nosso coração. E quando a gente canta esses salmos, ou quando cantam outros salmos, também fica guardado no nosso coração. Uma curiosidade é que Salmos não é dividido por capítulos e versículos, porque como é cânticos, e ele é dividido assim por números, 150 cânticos e poemas, então eu posso falar, vamos ler sobre Salmos de número 46, no verso tal, porque o verso lembra música. Esse Salmo 46, ele está dentro de um grupo de um poema, Salmos 46, 47 e 48. Mas quando a gente lê e encontra uma palavrinha estranha lá no meio chamada selá, pode ser que sejam salmos de música, de louvor, porque selá é como se fosse uma interrupção da música, uma pausa para entrar o refrão. A gente encontra essa pausa no verso 3, no verso 7 e no verso 11. Esse significado da palavra selá, ele é incerto ainda nas traduções, mas é o mais próximo que a gente consegue defender e ensinar outras pessoas é que é uma pausa musical. Se você já ouviu falar do nome de Lutero, esse salmo ficou conhecido como Salmo de Lutero, porque Lutero fez um hino chamado Castelo Forte, um hino muito bonito. Se você puder procurar aí no YouTube, se você puder aprender a cantar esse hino, é um hino que aquece o nosso coração, é um hino que acalma, é um hino que traz a presença de Deus, um hino lindo. As circunstâncias desse salmo são desconhecidas, então não posso falar para você que esse salmo de número 46, ele foi escrito por fulano na época tal, que aconteceu isso e aquilo com ele. Não. Mas independente dessas circunstâncias desconhecidas, o Salmos é lindo. Então, eu não posso falar pra vocês quem escreveu, mas quem escreveu está de parabéns. Palmas. Então eu vou falar da divisão desses salmos em 3 partes. A primeira parte do verso 1 ao 3, a segunda parte do verso 4 ao 7 e a terceira parte do verso 8 ao 11. Na primeira parte desses salmos, a gente lê que Deus, ele é o nosso refúgio.
em hebraico significa lugar elevado ou torre segura. Por Deus nos trazer essa segurança, o salmista diz, pelo que não temeremos. Então, quando você se sente realmente seguro no Senhor, você confia no Senhor, você não tem motivo para temer. E ele coloca isso no plural, parece que ele está falando para uma comunidade. Nós não temeremos. Ou ele está falando para uma comunidade, ou ele está encorajando uma comunidade. Como eu estou aqui tentando te encorajar através desses salmos e sendo encorajado através desses salmos. Então, se o Senhor ele é o nosso seguro, a gente não tem motivo para temer. Pelo que não temeremos, como o salmista disse, ainda que a terra toda se abale, ainda que comece a acontecer desastres naturais, ainda que até possa parecer como se fosse uma declaração apocalíptica, o salmista está falando, não temeremos. Então, não sei se você já ouviu falar, né, de um louvor que fala, quando o mundo cai ao meu redor, os seus braços me seguram. Que você possa se sentir seguro em Deus. Ainda que você ache que seu mundo inteiro está caindo. Confie no Senhor. Eu escolhi confiar. Na segunda parte, do verso 4 ao 7, o escritor diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. Para começar, no meio da cidade de Deus, não tem rio, não foi feita ao lado de algum rio, possivelmente era feita no alto. Tinha umas passagens subterrâneas com água, com toda aquela engenharia da época, mas não tinha um rio no meio da cidade. Aí ele continua falando, Deus está no meio dela. Ou seja, Deus é esse rio. Quando um povo está numa cidade sitiada, ou está acontecendo alguma coisa naquela cidade, e o mundo está se despedaçando em volta, eles têm água, eles têm dinheiro, eles têm plantações, mas depois de um tempo, a fonte seca. Se fosse um rio forte, uma torrente de água passando pelo meio da cidade, eles iam ter provavelmente plantações ali próximo. Eles poderiam puxar, como se fosse encanamento, não sei como se diz o nome. Então, às vezes, a gente acredita na nossa provisão. A gente acredita nos nossos recursos, no nosso dinheiro, no plano de saúde, no carro, na casa. Só que tudo isso não nos traz proteção. O rio que alegra a cidade de Deus e que está ali no meio da cidade é o Senhor. Essa é a fonte de provisão que não tem fim. Mateus, no capítulo 28, versículo 20, o próprio Senhor Jesus está falando ali, ele fala, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu quero ler para vocês Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, e contentai-vos com o que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que declaração forte do próprio Deus falando isso pra gente. E para finalizar, esses Salmos de Números 46, na última parte, que é a terceira parte, do verso de 8 a 11, o salmista, ele nos chama a sossegar, a se acalmar. No verso 10 diz assim, sossegai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O significado é, para, não faz nada, não mexe em nada. Para e fica olhando. E você vai saber que eu sou Deus. E porque eu sou Deus e porque eu te livro, eu vou ser exaltado entre as nações. Agora não é só mais sobre uma comunidade apenas que crê nele, mas eu vou ser exaltado para as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O que Deus faz na sua vida, o que Deus faz na minha vida, ele pode ser exaltado por toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Sabe aquela sensação de você andar na rua sozinha e você está andando e está com muito medo. Qualquer barulhinho, você está olhando para um lado, para o outro, está com medo. Mas quando tem uma pessoa do seu lado, você até fica com medo. Mas tem alguém ali com você, mas você se sente um pouco mais seguro? Com Deus é assim, quando você anda com Deus, você se sente um pouco mais seguro. Mas ele está falando que ele é o Senhor dos exércitos. Então não é para temer. Ele está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Porque o Deus de Jacó não poderia ser aqui o Deus de Abraão? Poderia ser aqui o Deus de Isaac?
Mas especificamente aqui está falando do Deus de Jacó. E isso é tema para um outro vídeo, mas eu posso falar depois aqui sobre Jacó. Tem um episódio na história de Jacó que ele briga com Deus, com um anjo que se apresenta para ele, um Deus em forma teofânica, e ele prevalece. E o Senhor muda o nome dele para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó, ele teve vivência com Deus, ele sofreu, ele enganou, ele errou, mas ele foi perdoado, ele foi restaurado, ele recebeu um nome, ele experimentou um Deus presente. Que você também possa parar e pensar tudo o que aconteceu na sua vida e ver como Deus foi presente na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se você foi tocado em alguma parte, se você aprendeu algo novo, e se você se lembrou de alguém, que você possa compartilhar esse vídeo. Então Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, e que essa palavra possa aquecer o seu coração. Essa é a minha oração, para que essa palavra seja como uma semente no seu coração em terra fértil. Não deixa de dar o seu like, a sua curtida, o seu comentário, para saber que essa palavra, esse canal aqui tem te abençoado de alguma forma. Deus te abençoe. Shalom.